Meus queridos, a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos conversar hoje aqui sobre um assunto. Estávamos conversando hoje num grupo, na parte da tarde, começou na parte da manhã o assunto, se estendeu na parte da tarde. E esse assunto é um assunto bastante importante. Eu gostaria de passar para vocês aqui, para nós, para nós podermos meditar nesse assunto, que é relacionado à doutrina dos apóstolos. Quando nós falamos que nós devemos guardar, a doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos, muitas vezes nós falamos isso, e é verdade, nós devemos realmente, mas nós muitas vezes indagamos, perguntamos, mas quais são as doutrinas dos apóstolos? E nós observamos que a maioria das pessoas não sabe citar aí 3 ou 4 doutrinas dos apóstolos. Então nós fizemos algumas marcações aqui, quero passar para vocês, quero compartilhar com vocês, tá bom, queridos? Então o primeiro passo é nós entendermos o que é doutrina e entendermos aí o que quer dizer apóstolos também. Então, doutrina, resumidamente, quer dizer uma série de ensinos. Doutrinas são ensinamentos. Essa é a tradução, o significado da palavra doutrina. E apóstolos, nós sabemos que existiram 12 apóstolos inicialmente, que Jesus Cristo os escolheu, e após a escolha desses 12 apóstolos, na traição, um desses apóstolos também perdeu a sua vida, tirou a sua vida. E depois nós vemos que foi substituído por um outro apóstolo. Vemos isso ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26, que foi Matias, que foi o substituto de Judas Iscariote. Correto, queridos? E então, qual que era a missão desses apóstolos? A missão desses apóstolos aí era propagar o Evangelho de Jesus Cristo, ser testemunhas de Jesus Cristo, não somente em Jerusalém, mas aos confins do universo. Então esses apóstolos, nem todos eles, mas a maior parte deles, escreveram as epístolas, que são chamadas para nós aqui a doutrina dos apóstolos. Após esses 12 apóstolos estar instituído na terra, depois como um apóstolo abortivo, assim mesmo, ele falou de si mesmo, e o nosso irmão Paulo, que foi convertido ali no caminho de Damasco, E o irmão Paulo, ele se diferenciou um pouco dos apóstolos, porque conforme nós vemos ali em 2 Coríntios capítulo 12, aquela visão do espinho na carne, nós vemos que Paulo ele foi arrebatado, embora ele mesmo não fale de si mesmo essas palavras, mas nós sabemos que ele estava falando da experiência que ele teve com Deus e o Espírito Santo. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu coisas inefáveis, coisas que ao homem não é lícito dizer, que o homem ele não compreende, o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 3 do Evangelho de João, falou para Nicodemos: Nicodemos, se eu estou conversando com você, falando coisas materiais você não compreende, que dirá se eu começar a lhe falar das coisas espirituais? Então o Espírito Santo revelou para Paulo, e Paulo posteriormente foi falando de muitos assuntos que os nossos outros irmãos apóstolos não falaram. Como, por exemplo, Paulo foi quem falou da doutrina do arrebatamento. Praticamente só Paulo cuida desse assunto, praticamente. É Paulo que falou da doutrina da ceia, ali em Coríntios, Ele fala da ceia, fala também da ressurreição de uma forma muito abrangente, muito clara, muito esclarecedora. Então já citamos aqui 2 doutrinas dos apóstolos. Doutrina da ressurreição, a doutrina da instituição da ceia, e a doutrina do arrebatamento. São aí 3 doutrinas já citadas, que são as doutrinas dos apóstolos. Mas nós marcamos aqui, queridos, mais de 50 doutrinas dos apóstolos aqui para nós meditarmos. Eu quero ler para vocês, tá bom, queridos? Então vemos aqui. A doutrina dos apóstolos significa ensinamentos dos 12 apóstolos de Jesus e mais o apóstolo Paulo, como nós acabamos de dizer. Quais apóstolos? Simão Pedro e André, o irmão de Simão Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Marcos, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariote, que traiu Jesus. E esses são aqui os chamados, quando Jesus Cristo chamou os 12 apóstolos. Inicialmente eram esses irmãos aqui, os apóstolos que andavam com Jesus Cristo. O objetivo das epístolas, queridos, que os apóstolos escreveram é exatamente esse, é testificar a obra salvadora de Jesus Cristo
e passar para nós, os cristãos, aqueles que creem em Cristo Jesus, as doutrinas que são os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Nós vemos aqui, a doutrina de Cristo é a mesma doutrina de Deus. Jesus mesmo disse em João capítulo 7, versículo 16. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Além das doutrinas santas, queridos, doutrina cristã, doutrina de Jesus Cristo, os apóstolos, doutrina bíblica, a Bíblia também nos faz muito claro ali em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que também existe a doutrina de demônios, que nós temos que tomar muito cuidado com esse aspecto também. Então, irmão, no livro de Hebreus, ali no capítulo 6, vai falar de várias doutrinas. Fala da doutrina do arrebatamento, a doutrina das obras mortas, a doutrina dos batismos, tanto o batismo com água, o batismo com fogo, o batismo do Espírito Santo e no Espírito Santo, doutrina de imposição das mãos, doutrina da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Jesus ensinava, ou seja, doutrinava sobre o Evangelho do Reino. Vemos isso ali no Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Só nesses dois capítulos, irmão, existem ali dezenas de doutrinas e nós vamos citar algumas. Sobre ser pobre de espírito, uma doutrina. Sobre ser manso, sobre ter fome de justiça, sobre ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacífico, ser perseguido por causa da fé em Jesus Cristo. Tudo isso, queridos, faz parte das doutrinas que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós ali só no capítulo 5 e 6 de Mateus. Sobre não nos encolerizar sem motivo, sobre respeitar as pessoas, sobre o perdão, sobre ter um coração puro, livre de adultérios e outros maus pensamentos, sobre perder, ou seja, abrir mão dos nossos desejos para não sermos condenados, sobre sermos homens e mulheres de palavras, honrar a nossa palavra, seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Isso está escrito em 5 de Mateus, mas também está escrito em 5 de Tiago, a mesma palavra, o Espírito Santo falando duas vezes, tanto por Jesus Cristo como por Tiago, corroborando a importância de nós sermos homens e mulheres de uma só palavra e que essa palavra seja a verdade, seja a vossa palavra sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna, uma outra doutrina dos apóstolos e também de Jesus Cristo. Que mais nós vamos ver aqui, queridos? Em Mateus capítulo 6, temos ali a doutrina, que são ensinamentos de guardarmos, de fazer as coisas para sermos vistos pelos outros. Ou seja, sabe aquela pessoa que, como o publicano ali em 19 de Lucas, ali, que ele queria bater no peito? Perdão, queridos. Sobre o fariseu, né? Ali em 19 de Lucas, ali, o fariseu e o publicano, oração, né? Então o fariseu e o publicano foram ao templo, e o fariseu batendo no peito, assim, dizendo assim: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse aí, né? Eu dou dízimo, eu faço jejum, eu cumpro todas as leis de Moisés, né? Não sou como esse mísero pecador. E o publicano reconheceu que era um pecador, é mais uma doutrina que está ali em 1 João, né? Que fala que todos nós pecamos, mas nós temos um advogado que é Jesus Cristo. E quando nós falamos que não pecamos, já estamos pecando, porque estamos fazendo de Deus mentiroso que todo homem peca. Então olha como que as doutrinas, irmãos, ela está em toda a Bíblia Sagrada, a doutrina dos apóstolos, nós precisamos conhecer essas doutrinas. Então, continuando aqui, queridos. Capítulo 6 de Mateus. Fala para nós nos guardarmos do orgulho, guardarmos da soberba, fala sobre não sermos hipócritas, fala sobre o perdão, fala sobre a doutrina do jejum, doutrina do contentamento, cuidar dos olhos, cuidar para que não tenhamos amor ao dinheiro, fala sobre a doutrina da solicitude pelas nossas vidas, que devemos entregar nas mãos do Senhor as nossas vidas e confiar nele, sem sermos solícitos ao ponto de perdermos o sono e nos preocuparmos com amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Se você crê em Cristo, é só entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele, o mais ele vai fazer na tua vida. Então vai falar também ali sobre oração, sobre os falsos mestres, sobre os julgamentos. Não devemos julgar ninguém. Ao Senhor Jesus Cristo pertence todo juízo. E sobre ensinar todas as nações e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nós já vamos ver em Mateus capítulo 28. Fala sobre a ressurreição, o novo céu e a nova terra. Tudo isso é doutrina. Aqui, queridos, foi citado apenas o Evangelho de Mateus e Marcos. Ainda haveria mais 11 apóstolos a serem citados com as suas doutrinas e seus ensinamentos. Mas para não ficar muito longo esse vídeo, separei aqui
mais uma última doutrina para falar para nós aqui, que é a doutrina ensinada por Paulo em Atos capítulo 15, que falando aos outros irmãos sobre os gentios, ele disse em Atos capítulo 15, versículo 10 e 11, o seguinte: Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Versículo 11. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também creem. E Tiago, tomando a palavra, disse: Varões irmãos, ouvi-me. Versículo 19 de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Versículo 28 do mesmo capítulo 15. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes de todas elas. Vou citar aqui, meus queridos, uma última doutrina dos apóstolos, que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, a última doutrina que eu vou citar. Tem mais, mas vou citar a última para vocês, tá? Que inclusive está no último capítulo da Bíblia também, Apocalipse 22, ali no versículo 18, diz assim, né? Essa doutrina da suficiência da Escritura Sagrada e o dever de não diminuirmos nada dela e de muito menos acrescentar alguma coisa à Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Está escrito assim em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Então, meus caros irmãos, nós devemos respeitar principalmente essa doutrina, que é de não acrescentar nada à Palavra de Deus, daquilo que já está escrito, da revelação que Ele já nos deixou, e nem subtrairmos coisa alguma, que tem penalidades ali para aqueles que fazem, né? Diz que as pragas do livro de Apocalipse, da revelação de Apocalipse, que é um livro escatológico, há de cair sobre os tais. E se alguém diminuir também alguma palavra do livro da profecia de Apocalipse, também ser-lhe-á diminuído o fruto da árvore da vida, a sua porção ali na Terra Santa, ali que nós vamos viver ali com Cristo na eternidade. Então, meus caros irmãos, quando falamos de doutrinas dos apóstolos, é todas essas doutrinas e muito mais, não apenas uma meia dúzia de versículos. A volta de Cristo está próxima, queridos. Isso também é uma doutrina. Precisamos nos debruçarmos em oração e na leitura da Escritura Sagrada para que nós não venhamos a sermos presas fáceis pela nossa própria ignorância e falta de compreensão da Escritura. Então o segredo é examinar a Escritura e cuidareis ter nela a vida eterna, porque é dela que testifica de Cristo. Quando nós compreendemos a Bíblia Sagrada, nós compreendemos a vontade de Deus e a sua doutrina santa. Então esse é o recado, a mensagem que eu quero deixar para você hoje. O máximo que você puder, querido. Ore ao Senhor, leia a Bíblia Sagrada, depois você continua orando ao Senhor, depois continua lendo a Bíblia Sagrada, e você cuidará a ter na Escritura Sagrada a vida eterna, porque são elas que testificam de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus abençoe você e fique todos na paz de Deus.